Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Anderson Valadares e tenho um canal aqui no YouTube que fala sobre jogos Play to Earn. E recentemente me acometeu uma situação que me levou a criar esse curso, que eu vou chamar de curso para facilitar para quem está entendendo, mas na verdade é aquele bate-papo, aquela prosa que nós aqui do Nerd Data já estamos acostumados a lidar. Porque, afinal de contas, a linguagem é uma das formas mais tranquilas de você passar informação, de você compartilhar experiências. Eu acho que é esse o tema principal que eu vou tratar em toda a nossa jornada, do início ao fim aqui, que eu vou mostrar para vocês como que funciona esse lance de ganhar dinheiro na internet jogando. Só que a gente vai muito, mas muito para trás. Na verdade, eu vou pegar um pouquinho o meu lado teórico, eu gosto de estudar e aprender conhecimento, para compartilhar com vocês ideias mais fundamentadas, para a gente conseguir juntos chegar até o veredito e explicar exatamente no meio que a gente está inserido atualmente, que na minha visão é sim uma revolução. E não tem como a gente falar sobre esse assunto de jogos Play to Earn sem falar sobre o pai de todos, né? Sem falar sobre como surgiu o Bitcoin e a importância dele para todo esse ecossistema. É muito comum você possivelmente também, entrar nesse universo pela atração de conseguir ganhar dinheiro fazendo algo que gosta, que é jogar. Mas também é muito comum a gente tomar decisões depois que é emergido nisso, sem ter a plena certeza do que está fazendo, do que a gente está vivenciando. E aí a gente é obrigado, queira ou não, a seguir a tendência de muitos, que por hora podem ser positivas, mas também podem ser negativas. Então, se você quer embarcar comigo nessa estrada de conhecimento que eu vou tentar compartilhar com vocês aqui do meu jeito, muito simples, mas que espero que vocês gostem, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e também curtir esse vídeo para ele alcançar todas as pessoas que têm a mesma ideia. E nesse primeiro capítulo a gente vai falar exclusivamente sobre o que é o dinheiro, até chegar nas criptomoedas, que é o tema principal dos jogos Play to Earn. Como eu disse, vamos dar um passinho para trás, vamos ver algumas coisas que muitas vezes a gente não fala, a gente só fala de jogo, só fala de ganhar dinheiro, mas não explica, às vezes, uma base que é bem fundamental para a gente lá na frente ter decisões melhores, saber o que a gente está investindo. Então pega um lanchinho bem gostoso, toma uma água, um refrigerante que você achar interessante aí, senta no sofá, na cama, onde você estiver aí e fique confortável que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o Bitcoin em si, na verdade, sobre toda a trajetória até a gente chegar nessa revolução que são as criptomoedas. Vamos comigo então? Preparados? Então partiu! E antes da gente começar, vale mencionar que tudo que eu trouxe aqui são fundamentados em livros que eu achei interessantes e que eu acho que são literatura fundamental para quem tem interesse em ter mais conhecimento sobre esse assunto. O primeiro e mais importante é o Mastery Bitcoin, do Andreas Antonopoulos, cara, esse grego que eu acho que dessa literatura é o mais fundamental, é o mais importante, porque ele traz uma linguagem bem simples que dá para todo mundo ter uma base bem legal do que é o Bitcoin e de todos os agregados que ele traz junto. Mas alguns conceitos eu também roubei um pouquinho ali do Yuval Harari, do Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que é um livro que eu recomendo muito se você não leu, se você gosta dessa coisa de conhecimento histórico humano, vale muito a pena porque é um livro sensacional. E por fim, o Padrão Bitcoin de Saifedean Amos, que eu acho que também complementa toda essa literatura que eu vou tentar trazer para vocês aqui de uma forma muito mais tranquila, muito mais leve. Então vamos lá, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer sobre o Bitcoin em si é antes dele, na verdade, sobre o que é o dinheiro, porque o dinheiro é algo muito relevante que muitas vezes a gente deixa de prestar atenção em como ele chegou a ser o que é hoje, né? Então o próprio Harari fala muito no Sapiens que a ideia do dinheiro ela é voltada a ser uma crença, queira ou não, ela é uma crença de que algo ou algum produto, alguma coisa tem um devido valor. O próprio Andreas no Mastery Bitcoin, ele vai definir bem que o dinheiro é uma forma de dar valor a algo. E isso eu concordo porque eu acho que de toda a história que a gente viveu, esse foi o símbolo principal dele. E quando a gente está falando lá do comecinho, mesmo lá do começo,
a gente pode quase afirmar que o dinheiro é tão antigo quanto a própria escrita, já que existem dados de hieróglifos que eram escritos em paredes indicando, por exemplo, livros de registro que podem ser um estilo de conta, um estilo contábil de mostrar posse sobre algo, de indicar valores e números sobre transações, né? É muito difícil a gente falar sobre exatamente o que era no passado, mas pelo que a gente tem de conhecimento desses hieróglifos, é bem possível que algo similar a isso tenha ocorrido muito tempo atrás. E é aí que entra, inclusive, o primeiro dinheiro, né? O primeiro valor do dinheiro, que é a ideia de escambo, que é quando você trocava um produto que muitas vezes era escasso na sua região, que você não tinha acesso a ele, por um outro produto que você tinha domínio na sua região, na sua área. Então utilizar frutas, animais e outros utensílios era de certa forma algo relevante para se fazer. Então eu te dava uma quantidade suficiente de algum animal, uma cabra por exemplo, e você me fornecia um produto, uma fruta ou outro tipo de animal que eu não tinha tanta abundância, que eu precisava daquilo. Então notem que eu estou gerando um valor dentro daquele produto. E a partir do momento que eu quantifico, eu crio uma numeração para isso, eu já estou simulando uma ideia de dinheiro. Mesmo que nessa condição era realmente um escâmbio, então era uma coisa por outra. Era uma operação contábil, mas não necessariamente tinha um fator monetário envolvido, né? Era o fator simplesmente de crença de que para você aquilo tinha um valor mais significativo do que para uma outra pessoa que queria um produto às vezes que você tinha. Então é um interesse de ambas as partes que de certa forma funcionavam para eles. Só que com a evolução de tudo isso, com o avanço, né, da civilização e dos conceitos principais, surgiu uma necessidade de talvez não quantificar em alguma coisa que você pode se alimentar com aquilo, né? Pensa comigo, você pode comer tudo aquilo que você está trocando como dinheiro. Então que veio os metais preciosos, que eu acho que até hoje é bem famoso, né? O famoso ouro, por exemplo, até hoje são reservas fundamentais de ouro que formam bases de economias em vários países. Então, de repente, você sai um pouco do atributo, né, orgânico, de coisas orgânicas, e vem para algo um pouco mais diferente da realidade, né? Você vai quantificar em pedras, em metais, algo que vale dinheiro. Então o bronze, a prata, o ouro passam a ter um valor significativo que você pode, de certa forma, manipular para representar algum tipo de valor econômico. Percebe que é uma evolução muito grande quando a gente está falando do escambo para os metais preciosos. É realmente uma diferença que a comunidade teve que enxergar valor naquilo. Como o ouro, por exemplo, era um produto muito escasso, foi fácil de criar esse tipo de sensação nas pessoas de que aquilo realmente tem o valor que aquilo tem que ter. E essa ideia de valor, ela é muito particular. Se vocês parar para pensar comigo, muitas vezes uma pessoa pode dar um devido valor a uma joia de ouro, por exemplo, um diamante. Um valor que às vezes uma outra pessoa não tem a menor influência sobre aquilo. Para ela é uma pedra preciosa, que se não tivesse um valor agregado no mercado que ela pudesse substituir pelo dinheiro que ela conhece hoje, ela poderia simplesmente ignorar aquilo e não tratar aquilo com o mesmo valor que uma outra pessoa trata. Por isso que é tão difícil de balancear o que é dinheiro e o valor que ele traz pra gente. Já que tem que ser de senso comum, tem que ser validado, tem que ser creditado por um grupo de que aquilo realmente tem esse valor. Foi aí que os metais preciosos passaram a exercer essa função de representar um valor igualitário na hora de contabilizar ali uma comercialização, um processo de câmbio. Só que seria ainda mais insano quando a gente avançasse para a próxima etapa, que seria o papel. Então imaginem você comigo, né, você simplesmente pegar o seu dinheiro, colocar ali num cofre e o cara do cofre falar para você, ó, esse papel aqui representa a quantidade que você tem de ouro guardado. Você pode pegar esse papel e entregar para uma outra pessoa, essa outra pessoa vai ter posse daquela quantidade que você disponibilizou para ela. Foi muito difícil para a civilização compreender que isso realmente era funcional. Não, peraí, vou pegar o meu ouro que eu posso tocar, que eu posso morder, que eu posso bater e vou trocar por um pedaço de papel? Não faz tanto sentido. Então aquela rejeição inicial de toda nova evolução tecnológica termina sendo comum, né? As pessoas têm medo daquilo que elas não conhecem. Mas, mesmo com a dificuldade inicial, o papel se tornou, e é ainda por muito tempo, né, em muitos lugares,
um dos meios mais utilizados para você quantificar o seu dinheiro. Só que não parou aí, já está chegando a nossa geração, eu sou um pouquinho mais velho, levei algumas coisas que talvez vocês não viram, mas é aí que entra o plástico, ou seja, o nosso cartão de crédito, que virou também uma tendência e desde os anos 50 começou a ser utilizado na civilização. Então, a partir de agora, aquele papel que você tinha guardado, que representava a sua reserva de metais preciosos, não é mais necessário. Você usa um plástico que você guarda tudo o que você tem dentro dele, entre aspas. E de novo a gente tem aquela evolução que, de certa forma, é difícil de compreender, né? Ela pode ser, inclusive, e muitas vezes é rejeitada pelo público, já que a crença que você levou anos, gerações, acreditando que o papel era o dinheiro absoluto, agora vem uma próxima ideia e mostra para vocês que há uma forma melhor de fazer aquilo. Só que enquanto não gerar credibilidade no entorno dessa nova tecnologia, vai continuar sendo algo de segunda linha, rejeitado, até naturalmente evoluir ali para o conceito público. Só que notem uma coisa, eu falei ali, né, mencionei para vocês que na década de 50 foi ali o kickoff, né, o start do plástico, o cartão de crédito. Só que, cara, olha quanto tempo se passou. No meio do caminho surgiu uma coisinha aí muito importante para a evolução humana, mas muito importante mesmo, que é o quê? Sim, a internet. Então perceba que a tecnologia que a gente usa em massa, entre aspas, hoje em dia, ainda é uma tecnologia retrocessa à internet. Ela foi adaptada para a internet, mas ela não é efetivamente nativa da internet. E é agora que a gente chega no nosso grande menino, nossa grande criação do Satoshi, o Bitcoin. Porque sim, o Bitcoin foi criado na era da tecnologia, na era da internet para internet. Por isso que, inclusive, o nome Mestre Bitcoin, o livro do Andreas Antonopoulos, recebeu aqui a tradução no Brasil como a internet do dinheiro. Que, de fato, essa é a primeira usabilidade, né, que é a moeda, mas existem várias outras que a gente ainda vai abordar nesse curso aqui ao longo do tempo. Mas vale para a gente fechar esse tópico do que é dinheiro, exemplificar para vocês que o Bitcoin, ele então é uma natureza, uma evolução natural de tudo aquilo que a gente começou lá com o escambo, dizendo que era um valor monetário, que era uma moeda, que é o dinheiro, e chegando até hoje. Então é normal que tenha essas oscilações, essa rejeição por parte de muitos governos, porque o Bitcoin, diferente do cartão, por exemplo, ele não é controlado por uma entidade centralizadora que tem todo o poder, tem todo o controle sobre ele e você apenas utiliza aqueles serviços. O Bitcoin, ele é livre, ele é um protocolo criado para o povo, que você pode, de certa forma, ter maior liberdade para fazer o que você quiser, quando você quiser, onde você estiver. Então a evolução do Bitcoin é nítida, mas eu vou deixar o papo pro Bitcoin em si pro próximo vídeo, para esse aqui não ficar muito longo. Mas espero que tenha sido de alguma forma prazeroso e útil para você que está assistindo. E claro, se você quiser acompanhar essa série bem de perto aqui, não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like boladaço para ajudar aqui o Nerd Data a crescer e alcançar mais pessoas. Se eu falei alguma gafe, alguma coisa errada aqui, por gentileza, me corrijam aqui nos comentários, será um prazer imenso aprender também com vocês. Afinal de contas, todos aqui nesse canal são pessoas que têm vontade de conhecer, que têm vontade de aprender, de certa forma estudam, mesmo que seja por conta como eu, mas que tentam à sua maneira fazer do mundo um mundo mais livre, um mundo que o conhecimento possa ser difundido e as pessoas possam trocar ideia com total liberdade. Assim como o Bitcoin traz para nós essa revolução do que é o dinheiro. Por hoje é isso então, foi um prazer imenso ter vocês comigo nesse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.